Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia, por estar conosco aí, a sua audiência maravilhosa. Muito bem, também quero mandar um abraço para aqueles que estão trabalhando lá nos bastidores, né, que estão aí, né, trazendo essa programação 24 horas para você. Muito bem, eu já disse que aqui é a Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, o nosso caríssimo Tiago Soares. Meu amigo, mestre Nando, queridos amigos, família Feal, que bom estarmos juntos nesse evangelho. Vocês viram, o Nando tá como uma alvorada mesmo, um raio de sol iluminando, trazendo essa alegria pra gente. Espero que esse evangelho também, Nando e amigos, ilumine nosso coração e graças a Deus estamos juntos mais um dia aqui. Que maravilha, né, Tiago? A gente só tem a agradecer. E a gente, costumeiramente, a gente gosta de estudar Emmanuel, né, os seus textos, né, as suas palavras, a sua inteligência, a sua sabedoria. E hoje, do livro Pão Nosso, no tópico 171, né? Lei do uso. Olha, isso é muito importante, hein? Que nós estamos fazendo daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, né, Tiago? E aí ele sempre nos presenteia com uma passagem, né, do Evangelho, por exemplo, hoje de João, capítulo 6, versículo 12, um trecho que diz assim: Enquanto estavam saciados, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. A gente às vezes ouve, né, Tiago, os nossos ancestrais aí, nossos entes queridos, os nossos avós, né, falam assim, não vamos jogar comida fora, né, quando você é criança, ela diz, não quero mais, não pode desperdiçar, não é mesmo, Tiago? E verdade, duro com aquelas pessoas que tem uns que não tem nada, nem tão pouco, né? Já viu aquelas crianças que come só o recheio da bolacha e joga a bolacha fora? Tipo isso, né? E sobre essa parte bíblica aqui, meu amigo, você não acredita o trecho que o Emmanuel pensou aí pra gente como ilustração? É um momento, Nando, onde tem o milagre da multiplicação dos peixes, dos pães e dos peixes. Tinha ali cerca de 5.000 pessoas. Jesus pede para todo mundo se assentar, pede para todo mundo se acalmar. Ele sabia, né, que as pessoas vinham de longe caminhando. O pessoal era pobre, né, Nando? Não tinha todo mundo ali, ou era agricultor, ou era. Para vocês terem uma noção, vocês imaginam, Nando? Não tinha banco, não tinha dinheiro, não tinha cartão, você não tinha como hoje a gente passa no lugar, come alguma coisa assim, ou trazia com você, né? Ou senão você não tinha. E aquelas pessoas acompanhando Jesus, aquela multidão, e ele faz esse milagre maravilhoso, e depois de ter multiplicado aqueles 5 pães e 3 peixinhos, né, todo aquele monte de gente ter saciado, aí que vem essa frase. Por isso que o Emmanuel usou essa lei do uso. Mesmo com aquele monte de fartura, aquela multiplicação espiritual, olha o que Jesus fala, Nando, é chocante. Recolhei os pedaços que sobraram aí, para que nada se perca. Não é incrível, amigo? Veja que consciência, né? Poxa, Jesus ajudou a criar o nosso planeta, ele criou praticamente o nosso planeta, né? Ele sabe da abundância que existe no universo, mas mesmo assim a gente tem que ter disciplina com relação a isso também. Não, né? A gente vê aí como as florestas muitas vezes são destruídas, os mares são poluídos, né? A gente vê nosso ar, que era para a gente estar respirando ele puro, todo, né, cheio de fumaça aí, de detritos, né, a gente olhar para os plásticos que estão em meio à água, a alimentos, até, né, da multiplicação dos peixes, até nos peixes são encontrados os microplásticos. Então, a gente tem que ter observar muito esse ensinamento, né? Como o Tiago colocou para nós, de Jesus, né? Pós alimentar aquelas 5.000 pessoas, sobraram, né, alguns alimentos e ele pede para que recolha e que dê valor
aquilo, né? Então, o Emmanuel fala assim, olha, observada a lei do uso, a miséria fugirá do caminho humano. Olha essa frase, né, Tiago? Nem vou em frente aqui. Observada a lei do uso, a miséria fugirá do caminho humano. Você vê que o princípio da nossa miséria tem raiz, Nando, no desperdício. Eu sei que muita gente diz assim, né? Olha, talvez os nossos campos ainda eles não sejam capazes de suprir todas as necessidades, né? Mas a espiritualidade está dizendo assim, se a gente tivesse uma real noção da lei do uso, um cumprimento da lei do uso, se a gente tivesse cumprir essa lei adequadamente, assim como Jesus, olha só, Nando, recolhei os pedaços. Jesus estava preocupado até com os pedaços, não era nem um pão inteiro, hein? O pedaço daquilo que sobrou, ele gostaria de aproveitar. A miséria fugiria do caminho humano, diz o Emmanuel. A gente vê, por exemplo, que a maioria de nós aqui que está nos ouvindo, né, Nando, eu tenho certeza que tem de sobra para as nossas vidas, né? E agora você imagina aquelas pessoas que têm situações assim abastadíssimas e aquilo está como uma energia armazenada na sua vida. Eu acho que a gente tem que ter uma compreensão espiritual também desse tipo de desperdício. Com certeza, né, Tiago? A gente tem que pensar, poxa, ninguém melhor que Jesus sabia do valor de cada bem que está dentro desse planeta aqui, de cada bem que Deus nos concedeu, né? Então ele fala aqui, contra o desperdício e a avareza é imperioso o trabalho de cada um, porque identificado o equilíbrio, o serviço da justiça econômica estará completo, desde que a boa vontade habite com todos, né? O desperdício, veja aí, né? A gente está falando já disso aqui, o mano está reforçando, né? Que a gente precisa, né, Tiago, ter consciência de que a gente não pode desperdiçar, né? Porque vai faltar, uma hora vai faltar. E vai faltar primeiro para aqueles que estão, né, na miséria. Vai faltar, já está faltando. Imagine, depois vai chegando a todos nós, né, Tiago? Isso, e eu digo assim também, não, esse desperdício, ele deve ser também entendido, né, assim, ó, vamos supor, imagine que a gente tem um trabalho social juntos e vamos fazer estamos ali administrando um certo recurso dos amigos. Então a gente precisa comprar cadeiras, por exemplo. A gente precisa, Nando, comprar a cadeira mais top, aquela que aquece o assento, reclina, ou a gente compra algo digno, adequado, condizente com as nossas forças financeiras. Então, esse desperdício, eu vejo também que a gente, de uma maneira descuidada, quanto que a gente já não desperdiçou da nossa vida que poderia ser melhor aproveitado, entendeu? Isso até de recursos materiais mesmo, Nando. Por exemplo, você fazer algo extravagante, uma situação onde você não tem condição, mas mesmo assim, pela sua avareza, olha só, pelo seu orgulho, pelo seu modo de ser, você acaba até dando passos maior que a sua própria perna, Nando, e se complica por conta desse sentimento que tem dentro de nós descompensado. Então, imagine que nós estamos lá junto de Jesus, Jesus está multiplicando pães e peixes, é um sem fim, não acaba de sair pão e peixe da cesta, e mesmo assim, Jesus está preocupado com o desperdício. E isso é uma reflexão importante para nós, porque fala assim: ah, não, mas a minha fonte não seca, né? A gente pode pensar isso, né? Da minha fonte não seca. Tudo bem que a sua fonte não seca, você tem uma boa fonte de recursos, mas isso não nos dá o direito de agirmos de maneira irresponsáveis com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E também, como você bem diz, né, não é só os bens materiais, né? Tem também o bem do conhecimento, o bem que a gente. Se essa pessoa às vezes teve a condição de estudar e tem uma condição de passar esse conhecimento para os outros, é uma dádiva também, da qual a gente precisa cuidar, né? Os saberes que temos que passar para os outros, né? O que adianta a gente guardar? Isso é também avareza, né? De guardar só para a gente uma coisa que nos faz bem, uma filosofia, um ensinamento, uma frase, um livro, muitas coisas
interessantes, né? Um bom filme, a gente tem que realmente, para que aquilo não fique só para a gente, nós temos que compartilhar. O compartilhamento é muito importante, né, Tiago? E aí o Emmanuel fala assim, a passagem evangélica que descreve o trabalho de alimento à multidão assinala significativas palavras do Senhor quanto às sobras do pão, transmitindo ensinamento de profunda importância aos discípulos, né, Tiago? Somos nós aqui, recolhendo esse evangelho, agora compreendendo. Você vê, a gente precisa realmente tirar o espírito da letra. O que Jesus queria dizer? Ele já estava ali dando uma lição para a eternidade, de como a gente deveria ser. E me recordo aqui, né, de uma passagem do Evangelho de Lucas, onde tem aquela parábola do rico avarento. Ele diz assim, Jesus coloca como se ele fosse assim uma pessoa que estava produzindo muita no campo dele, né, onde ele tinha uma propriedade, ele começou a colher muito trigo no seu campo. Aí ele diz assim para ele mesmo, poxa, o que que eu vou fazer? Agora eu estou ficando rico, o que que eu vou fazer, né? Puxa, eu tive uma ideia, vou construir celeiros maiores e eu vou guardar todo esse trigo para mim e vou juntar minha riqueza. E agora, depois disso, vou descansar, vou comer e beber. Olha só o que Jesus, olha essa história que Jesus propõe para nós. Uma pessoa se abasteceu dos seus bens e chegou à seguinte conclusão: conquistei a minha paz, agora eu vou descansar, eu vou gozar e beber e dormir. Ele coloca esses elementos na parábola. E aí, Nando, depois desse, ele conclui a história da seguinte forma que você conhece, que ele diz assim: insensato, hoje mesmo pedirei a sua alma. E que para que você fez tudo isso? E na sua alma você construiu o quê? Então, tem esse lado. Ou a pessoa gasta demais, não se importa com os bens materiais de uma maneira despretensiosa. Jesus está dizendo o contrário. Não é para a gente ser, vamos dizer assim, a expressão, né, que todo mundo conhece, mão de vaca, né? O escorpião no bolso, como dizem, mas também não é para a gente ser gastão, vamos dizer assim. A gente tem que ter responsabilidade com os recursos. É isso que a gente precisa extrair desse espírito da letra. Exato, senão a escassez vai fazer parte da nossa vida, né? E aí fica muito mais difícil. Geralmente, diz o Emmanuel, o aprendiz sincero, nos primeiros deslumbramentos da fé reveladora, deseja desfazer-se nas atividades de benemerência sem base na harmonia real. Aí temos indiscutivelmente louvável impulso, mas ainda, mesmo na distribuição dos bens materiais, é indispensável evitar o descontrole e o excesso. É quando aquele entusiasmo, né, de então eu vou doar tudo, eu vou. Não, não precisamos de excesso. Precisamos de doses que vão, de alguma forma, atender uma necessidade. Porque até na forma, se você, vamos supor, alimentar demais uma situação, você, em vez de ajudar, você pode estar estragando. Então, tudo tem que ter uma dose certa, tem que ter uma quantidade, mais qualidade do que quantidade, né, Tiago? Você vê, Nando, que isso é importante? Descontrole e o excesso. Descontrole e o excesso. Então, uma pessoa, por exemplo, assim, ó, imagine que, voltando àquele exemplo que a gente comentou, né, da gente ter um trabalho social, você vê, mano, até usou isso daqui também. A pessoa, ela começa, tá, um novo convertido, né, a pessoa já se empolga em fazer a caridade, aí ela, por exemplo, assim, olha, hoje a gente doou 5 cestas, não, amanhã a gente vai ter que doar 10 e 20. A pessoa, ela nunca se sente satisfeita com o trabalho que ela faz. E ela sacrifica um coletivo em prol de algo que se torna insustentável. Aí eu já vi isso aí, Nanda, e sabe o que acaba acontecendo? Pessoas esfriam o seu coração, ela diz assim, mas desse jeito aí eu não posso, aí... Então, quer dizer, ela até para de contribuir, olha só que interessante que esse fenômeno, ela para de contribuir, de ajudar, porque a coisa está mal gerida, houve um descontrole, um excesso. Então, realmente, essa advertência da espiritualidade é importante, né? Porque ela pode ser confundida como uma falsa benemerência. Na verdade, é um descontrole emocional da pessoa em achar que deve dar tudo para os pobres. E você se lembra, amigo Nando, que aquele momento onde aquela mulher, que ainda que é a irmã de Marta,
aquela irmã de Lázaro, que ela chega e derruba o perfume em cima de Jesus, e aí o Judas brigou com ela, falou assim, poxa, com aquelas pessoas que estavam ali, falou, essa mulher gastando esse negócio caro nesse perfume, a gente poderia pegar esse perfume, vender, ganhar 300 denários e dar para os pobres. Aí Jesus advertiu Judas a respeito dessa, falou assim, meu, vocês estão, a todo tempo vocês têm os pobres com vocês, mas a mim nem sempre me tende, diz ele, né? Ela praticou boa ação para comigo. Ela fez o que pôde. Então você vê, até Jesus, ele não é favorável a essa benemerência descontrolada. Entende que o gesto tem que ser, tem que ter coisas do coração, uma coisa do coração, né? Porque tem benefícios que a gente pode compartilhar que não tem a necessidade de ter um volume além daquele que a gente pode estimar, ou estima que pode ser o ideal, mas que a gente pode ir sempre cultivando aquilo de forma, como as sementes, né? Ou como aquela planta. Tem algumas plantas, não sei se o café é assim, né, Tiago? O pé de café, ele dá mais de uma vez, né? A gente planta lá o café, ele aí Sim, sim. colhe, ele vai dar de novo. Quer dizer, mas no tempo certo, né? Não adianta. Ah, eu colho o café hoje, amanhã eu quero que o pé já vai me dar mais café. Não, ele vai ter o tempo dele para novamente os grãos nascerem ali, novamente eles amadurecerem com o tempo, com a chuva, com o ar, com os cuidados do agricultor, para novamente ele doar daquilo dele, né? O pé de café vai doar aqueles grãozinhos, né? Para virarem o café gostoso que a gente toma. Então, na própria natureza nos dá exemplo disso, né? Os animais, a gente vê os animais caçando ou buscando o alimento deles e guardando lá na caverna, lá ou na toca dele, ele não vai estocar aquilo, ele vai para o consumo dele, né? Já nós, né, os humanos, a gente quer estocar, 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 congelar, congelar, congelar. Aí há um desequilíbrio, né, Tiago? Acontece um desequilíbrio. Com certeza. Você sabe que nessa parábola, né, do rico insensato que eu comentei, agora, um pouco antes de Jesus contar a parábola, ele diz assim no Evangelho, Lucas 12, viu? Ele diz assim, capítulo, versículo 15: Tende cautela, guardai-vos de toda e qualquer, olha só, tende cautela, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porquanto a vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bens que ela possa conseguir. Então, ele pede cautela, ele pede responsabilidade, Nando, na gestão dos bens, seja para acumular, seja para gastar, como ele deu exemplo também na multiplicação dos pães, para qualquer lado. Isso mesmo, Tiago. E aí o Emmanuel continua: o pai não suprime o inverno, porque alguns dos seus filhos se queixam do frio, né, do frio, mas equilibra a situação dando-lhes coberturas, né? A gente passa pelas intempéries aqui no planeta, muito sol, muita seca, ou muita chuva, ou muito inverno, muito calor, mas, né, o Pai nos suprime através da condição, nos dá cobertura através da inteligência, de a gente poder se abrigar, de a gente poder sobreviver a tudo isso que acontece no planeta. É, tem tudo isso, mas ele nos deu a condição de sobreviver, de estar aqui vivendo, mesmo diante dessas situações. Então, não vale a gente pensar, né, sem pensar e o uso, né, que está falando aqui do uso, usar bem aquilo que a gente recebe, né, do Pai, né? É lindo porque você vê, o Emmanuel está dizendo assim que Deus ele traz períodos de escassez. Ele não suprime o inverno, não. Do inverno, sentido simbólico, aquele momento onde, né, tudo se vai, não tem como plantar, não tem como colher. É o momento que todo mundo fica ali recolhido, se preservando do frio. Mas ele dá cobertura, ele vai te dar meios para a gente passar por isso. Mas olha que interessante, é importante passar pelo inverno.
É importante passar por e saber passar pelo inverno, porque viver só no meio abastado, Nando, olha só que coisa confortável. Ou também uma pessoa que vive uma vida sempre uma vida de dissipações, vamos dizer assim, de uma escassez terrível, também é difícil para ela, porque ela também não vai conhecer. Ela pode experimentar isso em determinada vida, né? Uma vida de escassez. Mas ela, todo o histórico dela vivendo isso também não é bom, porque senão também ela não conhece as coisas, não experimenta, não sabe o que é bom, o que é ruim, não aprende a discernir. Você vê como há um equilíbrio em toda a natureza e é tão bonito isso. Deus não tira o nosso inverno, mas ao mesmo tempo, ele nos dá a cobertura para a gente aprender a fazer essa gestão dos recursos materiais, dos recursos espirituais, de tudo que está à nossa disposição. Então, Tiago, e quando há um desequilíbrio, aí a gente percebe que faltou de um lado, sobrou do outro, né? Teve escassez de um lado, teve acúmulo do outro. Então fica na balança, né? O equilíbrio disso aí, né? Vai para um lado só. Então, se alguma coisa está acontecendo e que não é bom, né, dentro da nossa vida planetária, para determinadas pessoas, irmãos nossos, é porque de algum lado a coisa deve estar errada. Tem muito para um e pouco para o outro. Então, isso não é um equilíbrio. Então, a gente precisa pensar que, mas eu não tenho como ajudar. Tem sim, né? A olhar para as coisas que a gente está desperdiçando dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, o que que a gente está fazendo que a gente está desperdiçando? Ah, mas isso aqui não é pouco, não vai afetar, afeta, porque vai se somando a outras coisas, e aí no final, a gente está sendo responsável pelo que está acontecendo também no planeta, né? A gente não pode fugir dessa responsabilidade. Aquela água que a gente desperdiça em casa, aquele alimento que a gente joga fora, e uma série de outras coisas, né, que a gente pode enumerar aqui, né, Tiago? É porque no livro dos Espíritos, né, diz assim, ó, que Deus leva em consideração mais o que a gente pensa do que o fato em si. Então, assim, ó, ainda que aquela conduta seja individualmente, vamos dizer assim, pequena, pueril, vamos dizer assim, mas você mostrou para Deus que você administra as coisas, até no pequeno você é fiel. Olha só que interessante, ele diz isso, que nós temos que demonstrar que nós somos fiéis nas pequenas coisas. Então a gente não precisa ser só quando for uma grande coisa que vai impactar. Não, não tem problema, mas você já está mostrando para Deus que você valoriza tudo que ele criou. Olha só, Nando, que interessante, como é profundo isso. Então, ainda que não tenha um impacto todo óbvio, vamos dizer assim, que não cause um desequilíbrio, mas espiritualmente você está em desequilíbrio, porque você não está agindo de acordo com as leis de Deus. Deus está mandando você ser equilibrado na gestão das suas coisas. Então você vê, meu amigo, que quando a gente vai para o espiritual, essa conversa, mas não vai se importar, não tem um impacto. Tudo bem que não tem impacto, mas espiritualmente você está bem treinado, vamos dizer assim? Então é uma coisa para a gente se pensar, né, amigo? Colocar na balança da consciência. Aí o Emmanuel continua: a caridade reclama entusiasmo. Entretanto, exige também discernimento, né, generoso, que não incline o coração à secura, né? Que é aquela situação que você já comentou aí, né, Tiago? Que a pessoa faz, vou fazer a caridade, vou lá, seja, né? E aí depois ela fala, mas não está trazendo resultado. As coisas pequenas que acontecem conosco, elas não dão uma dimensão maior, né, do que está acontecendo na questão espiritual, né? Como você diz, como Deus está vendo aquilo que a gente está fazendo, né? Então, é muito bom a gente, né, ter o entusiasmo aqui, né? Clama entusiasmo, como a Emmanuel coloca na prática da caridade, mas também, né, exige o discernimento, saber como se deve, né, estar colaborando, ajudando, auxiliando, né, o outro, aquele que mais precisa, Tiago. Com certeza, muito se discute, viu, Nando? Até no meio, não só no meio espiritualista, espírita e de outros,
mas sobre o, vamos dizer assim, o destravar a prosperidade na nossa vida. Você já viu a respeito disso? Que a gente tem que ter uma mente para destravar a prosperidade na nossa vida? E Jesus fala disso, né? Aquele que tem, mais lhe será dado, e aquele que não tem, lhe será tirado, demonstrando que existe sim um segredo, vamos dizer assim, de uma mente próspera, de receber condições. É como se Jesus está ensinando assim para a gente: olha, aquele que sabe administrar as coisas que tem, isso sim Deus lhe colocará mais. Mas aquele que não sabe, infelizmente ele não está preparado, e talvez se eu der algo para ele, ele vai até se perder. Olha só que coisa, Nando. Então, existe sim um jeito da gente destravar essa mente preparada. A espiritualidade está nos ensinando a aprender a gente ter bom senso, a ter controle, a valorizar cada vez mais aquilo que a gente tem. É isso que Jesus está nos ensinando. Porque quando você tem algo e você não destrata aquilo com, né, menos, já tenho tanto dinheiro na minha conta, eu vou fazer, eu faço extravagâncias, vamos dizer assim. Eu desperdiço mesmo, eu não ligo. Ou então, como o Emmanuel fala de um exemplo mais profundo e mais delicado, e é bom que esse assunto seja dito, fala assim: vou fazer caridade, já que é para fazer caridade, vou fazer até me estourar, porque eu sei que isso vai ser bom aos olhos de Deus. Mas você também está descobrindo um outro lado, passou um pouco do ponto. Olha que legal a gente aprender sobre esse tema, né? Que existe um meio do caminho até nisso, não é porque o gesto é bom que ele precisa ser feito até as últimas consequências. Isso vai dando uma razão à nossa fé, né? Deixar a nossa fé de uma maneira mais raciocinada. É muito bonito. Então, a caridade tem que ter entusiasmo, mas também tem que vir acompanhada de um discernimento generoso. Bom senso, né, Tiago? O bom senso, né? Porque não adianta. Eu lembro que um amigo dizia que lá no centro dele eles faziam na doação lá de alimentos, preparavam alimentos para aqueles que estavam em situação de rua, que iam até o centro para se alimentar, tomar uma sopa, se alimentar com um prato de comida. Mas eles faziam o seguinte: colocavam essas pessoas para descascar batata, para lavar uma verdura, para lavar um prato, para fazer também uma parte desse sistema, né? Nessa passagem aí de Jesus, né, quando ele, após o milagre, né, que a gente diz da multiplicação, que ele nos chama a atenção para que a gente não desperdice, que a gente recolha o que sobrou, porque ele sabe que se a gente só viver nessa multiplicação eterna, nós nunca vamos aprender e saber que com pouco a gente pode fazer muito também, né? Que foi com pouco que ele fez muito. E a gente precisa aprender a fazer com pouco, fazer bastante. É aquilo que você falou: vai comprar uma cadeira mais luxuosa, compra uma cadeira mais simples, mas que vai ser útil. Então, aí que está muitas vezes o segredo, né, Tiago? Com certeza, você me lembrou um pensamento cristão, né? O pouco com Deus é muito, Nando. Pouco com Deus é muito. Você faz aquilo com verdade, com sinceridade, com responsabilidade. E é isso que a gente está pedindo, né? Não é uma caridade descompensada, né? Sem razão, uma coisa, né, fanática, vamos dizer assim. Seria algo com o coração, sabendo que você está ali exercitando o amor, dando do que você pode, dentro das suas possibilidades. Olha que coisa boa, não? Olha que coisa saudável, maravilhosa. E às vezes até muitas pessoas, né, que já passaram por experiências, até dizem assim que depois de ter vivido uma vida de muito luxo, tal, meio que geralmente essas pessoas se arrependem de ter gastado tanto, de ter vivido assim, porque aquilo não teve sentido, né? Por um momento teve um entusiasmo, mas depois parece que, poxa, a gente fez tudo isso para nada, né? Para tanta coisa e para agora eu estar aqui nessa condição. Então, eu acho que por trás dessas pessoas que têm esse descompensamento, depois vem uma certa tristeza. Eu acho que ela tenta compensar dentro dela com a parte material. É um descompensamento psicológico, né, amigo? É assim, né? Então, melhor é aquilo, a sementinha de cada vez, né? O passarinho que está levando a gota d'água para ajudar a apagar o incêndio na floresta. Ou como a Madre Teresa de Calcutá disse: eu não sou oceano, mas eu sou a gota que faz parte do oceano, né? Então a gente pode fazer com as gotinhas, né? Com a sementinha, com o pingo lá do bico do passarinho para apagar o incêndio na floresta. Muito bem, olha, a gente vai agora para um momento de prece, de oração e de vibrações, que a gente sempre
pede aí, né, sugere que possa colocar aí, você possa colocar um copo d'água, um recipiente com água, para que os benfeitores, na hora que você estiver ouvindo e assistindo esse programa, vão levar recursos nessa água que vai fazer bem aí, e também, né, vibrar e mentalizar na hora da prece, da oração e das vibrações, os recipientes todos de águas da nossa casa, que estão aí lá no filtro, que estão na caixa d'água, e os benfeitores vão levar essa bênção aí. Então vamos para um momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Nesse instante, então, vamos seguir aí as palavras do nosso querido Tiago, que vai conduzir a prece, a oração e as vibrações de hoje. Vamos lá, Tiago? Então vamos juntos, meus amigos. É um momento muito importante, muito especial. A espiritualidade espera de nós esse momento. Nós que já recebemos tanto, né? Tantas bênçãos que já foram derramadas sobre as nossas vidas. Seria tão bom também ajudar as outras pessoas. Por isso eu convido você, meus amigos, a abrir o coração, abrir o peito, deixar o raio de luz sair de nós em direção ao nosso planeta, essa casa que nos recebe com tanto amor. Vamos envolver, meus amigos, esse planeta maravilhoso que nos acolhe. Estamos aqui nessa escola, matriculados atualmente nessa escola de Jesus. Eu gostaria de pedir, meus amigos, uma vibração para as nossas famílias. Você sabe alguém da sua família que está em conflito, que está em necessidade? Mentalize o seu familiar, aquela pessoa às vezes que está um pouco emocionalmente descompensada, pessoa que está precisando de saúde. Envolva ela num abraço de luz. Deseje a ela as bênçãos de Jesus para a sua vida. Que as energias de amor acalmem o seu coração e a reconduza à consciência, ao comportamento ético, à boa conduta e à paz. Vamos pedir também que as nossas orações cheguem, meus amigos, a todos nós, nosso caminho de prosperidade, nosso caminho de bênção. Que os nossos passos sejam endereçados à melhor direção possível. Que a gente possa, meus amigos, encaminhar todos os nossos recursos da melhor maneira possível, fazendo a gestão dos nossos elementos físicos, espirituais, dos nossos recursos materiais, com responsabilidade, com amor, com consciência. Senhor Jesus, eu peço que a sua luz seja derramada sobre a nossa mente, dando discernimento sobre os recursos que estão sobre a nossa vida, para que a gente possa realmente agradecer cada vez mais todas as bênçãos recebidas. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor nos coloca à disposição. Obrigado pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelo nosso ganha-pão, pelo nosso corpo, pelas nossas roupas, por tudo, Senhor, tudo que o Senhor coloca na nossa vida. Muito, muito, muito obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado aí, Tiago, pelas palavras, por nos conduzir aí pelo momento de prece, oração e vibrações tão importante aí nas nossas vidas. E eu quero dar um recadinho aqui para você, falar do Clube Amigos da Boa Nova, que é uma forma de você se tornar sócio ou sócia e ajudar o trabalho da FEAL, que não é só para a FEAL esses recursos, é para aquele que vai receber lá a mensagem da rádio, da TV, da Editora Mundo Maior, da Universidade do Espírito e tantos outros departamentos de comunicação da FEAL, que levam o Evangelho de Jesus, o Espiritismo e o bem. Entre no site, então, para você saber mais. amigosdaboanova.com.br. Quer falar já diretamente com uma pessoa para te atender ali do outro lado do fio? Vamos lá, então anote aí o 0800 12 018 38. E também o fixo para a Grande São Paulo, que é o 11 2458 3214. Vou repetir, 2458 3214. E o WhatsApp, que é esse meio de comunicação internacional rápido, que aí a gente pode fazer pelos nossos smartphones aí, que é o 11 97261 0272. Esse mesmo número foi escolhido para o Pix,
que é essa forma que você pode rapidamente fazer uma doação. E aí vai, né, auxiliar tanta gente. Anote aí, vou repetir, é o mesmo do WhatsApp, o 11 97261 0272. Para quem, né, gostaria de ajudar, não sabe como e também não sabe que pode ter algumas vantagens aí, né, Tiago? Fala para nós. É tão bom a gente poder colaborar, Nando, porque a FEAL há décadas, viu, Nando, assumiu esse compromisso de levar Jesus, levar o evangelho ao mundo todo. E a gente vê a experiência de pessoas sendo transformadas, e seria bom se você pudesse também entrar, ajudar nesse projeto maravilhoso. Então você vai ter benefícios, descontos em livros, na loja da Mundo Virtual, da Mundo Maior, você pode ir no Merca Livre, você pode ter eventos culturais, peças de teatro. Então, é uma infinidade. Além de você contribuir para esse projeto, você vai ter benefícios junto como um amigo da Boa Nova. Então, faça parte desse time, você vai se sentir muito feliz. Exatamente. E tem um portal novo, né, que é uma plataforma nova, é um canal novo para você saber sobre todas as formas de comunicação da FEAL, que é o portal Mundo Maior, né? Então você coloca lá na busca do Google, Portal Mundo Maior, vai aparecer o portal e vão ter várias informações sobre tudo isso que a gente está falando também aqui. Muito bem, Tiago. Eu vou ler ainda um trecho aqui, né, do nosso Emmanuel, que ele diz assim, né, que é o último parágrafo maior que tem aqui, que é o final, né? Na grande assembleia de necessitados do monte, por certo, não faltariam preguiçosos e perdulários, prontos a inutilizar a parte restante de pão, sem necessidade justa. Jesus, porém, antes que os levianos se manifestassem, recomendou claramente: recolhei os pedaços que sobejaram, né, para que nada se perca. É que todas as coisas, diz o Emmanuel, o homem deverá reconhecer que o uso é compreensível na lei, desprezando o abuso que é veneno mortal nas fontes da vida. Olha aí, se a gente for lá e poluir uma fonte, uma fonte de água, uma nascente de água, puxa, se a gente for lá e poluir aquilo, se a gente secar aquilo, quantos milhões de pessoas, de seres, vão deixar de receber aquela água, né? Então veja a nossa responsabilidade, né, Tiago? Às vezes a gente não se torna digno, amigo Nando. Tem lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec faz uma pergunta assim, olha que pergunta curiosa, seria lícito ao homem transmitir herança para os seus descendentes, né? Transmitir os bens materiais. A espiritualidade diz assim para ele, sim, claro, com certeza, ele pode transmitir, mas, olha só, às vezes vocês não repararam que fortunas nas mãos de algumas pessoas, elas se esvaem assim como uma maneira como fumaça, vamos dizer assim, Nando, porque elas não são dignas. É como se elas tivessem essa fonte poluída, Nando. Não seria adequado para ela aquele bem material. Seria como uma pessoa, a gente já sabe, né? Claro, tem pessoas que causam escândalo no mundo pelos seus recursos, pelo seu. E isso até é motivo de prova. Até a espiritualidade fala assim: olha, cuidado quem tem muitos recursos nas mãos, porque essa é uma prova perigosíssima, não é? Uma prova muito perigosa. Facilmente a gente poderia sujar essa fonte, Nando, e outras pessoas que iam ali querer uma água pura, beber daquela fonte, poderia sorver algo contaminado. Veja então, né, que a gente precisa cuidar dessas fontes que estão à nossa volta, seja um filho, seja uma pessoa amiga, seja um ente querido, outro qualquer, né, são fontes também puras, né, pessoas que chegam a nós que a gente precisa não lapidar, porque quem somos nós para fazermos isso? Mas o exemplo, por exemplo, do não desperdício, né, de não abusar daqueles recursos que a gente chega às nossas mãos, pode ser um exemplo que vai servir para aqueles que estão à volta. Então a gente está aqui, né, Tiago, para servir e não para ser servido, não é? Não é verdade? A gente se sente, sabe, Nando, como Deus, obviamente, como diz o texto bíblico, né, dono do ouro e da prata,
portador de todas as riquezas, mas ele deseja que o filho dele seja alguém responsável, que saiba administrar os bens que estão nas suas mãos. Então a gente se sente isso, né? Filho de um pai rico, mas esse pai não deposita a todos nós de uma maneira irresponsável os bens. E quer que a gente seja fiel no pouco, para que futuramente sejamos fiéis no muito. É até uma parte bonita que eu gosto de lembrar do Apocalipse, quando ele fala que seremos reis e sacerdotes. E Jesus fala: fareis o que eu faço e muito mais. Quer dizer, Deus confia que a gente tenha responsabilidade suficiente, Nando, para assumir postos maiores de gestão de outros bens com responsabilidade. E começa agora, nessas pequenos gestos. Isso mesmo, né? Eu quero dizer lá para a nossa querida ouvinte da Casa Verde, que é a Zona Norte de São Paulo, a dona Adélia. Dona Adélia, hoje a gente tá com essa lição aqui, né? Ela sempre fala: ô Nando, repete lá, né? O livro, o tópico. Então, ó, o pão nosso de cada, né? Que é o pão nosso do nosso Emmanuel. Esse pão nosso aqui está sendo quase que o pão nosso de cada dia aqui no Alvorada. Então, o Pão Nosso, né, naquela psicografia amorosa do nosso querido Chico Xavier, e o tema, né, de hoje é lei do uso. Então, isso eu estou repetindo para que todo mundo possa dar uma olhada nesse texto aí e dar uma refletida, né, Tiago? Que ele realmente ele de tanto tempo que se passou, né, desse fato esse exemplo que Jesus nos deixou e é tão assim atual, né, Tiago? Verdade, só lembrando, é a lição 171, tá, Nando? Para que a pessoa às vezes vai no índice procurar, né, a lição 171. E é interessante porque esse ensinamento ele é um pedacinho, um detalhe de um acontecimento da vida de Jesus. Então, outro detalhe nesse momento que é muito importante, Nando, mesmo ele pegando aquele poucos pães e aqueles peixes, ele dá graças a Deus, ele levanta aqueles pães, Nando, e ele dá graças a Deus e agradece por aqueles poucos pães. Você vê, quando a gente olha para Jesus e vê nos pequenos detalhes princípios de uma vida superlativa, de uma vida de verdade. E esse exemplo veio a calhar, né? Recolhei os pedaços que sobraram. Olha como é um ensinamento da gente aprender a cuidar de tudo que está na nossa mão. Nem sempre a gente dá importância para aquelas coisas, né, as pequeninas, né, coisas. E elas fazem parte da engrenagem, elas fazem parte de um sistema, né? Um parafusinho lá na engrenagem de um mecanismo, ele é importante tanto quanto, porque sem aquele parafusinho, toda a engrenagem não vai funcionar, né? Jesus sabia muito bem disso, sabe muito bem disso, tanto que ele fala que trabalha e trabalha até hoje e vai continuar trabalhando e vai continuar não desperdiçando, mesmo nós sabendo da abundância que existe no universo. Tiago, as suas considerações finais aí, né, desse tema tão bacana no dia de hoje e as suas despedidas também, considerações e despedidas aí. Maravilha. Da mesma maneira, Nando, que a gente está aprendendo que Deus não desperdiça, Jesus não desperdiça bens materiais, eu também acredito do fundo do meu coração, Nando, que Deus não desperdiça nenhuma lágrima do nosso rosto. Qualquer coisa que acontece na nossa vida, tudo dentro de uma programação muito bem calculada, e a gente tem que estar com o coração bem consciente a respeito disso, da bondade de Deus. Ele não desperdiça nenhum sofrimento na nossa vida, não permite que a gente fique um segundo a mais numa situação que não deveria permanecer. Que essa lição edifique o nosso coração, nos abençoa, esteja sempre na nossa mente para a gente colocar isso em prática cada vez mais. Obrigado, Tiago. Olha, mesmo sabendo que o tempo é infinito, um segundo desse tempo é importantíssimo, não é? Muito bem, então, Tiago, obrigado aí, obrigado a todas e todos os nossos telespectadores e radiovintes. A gente agradece, né, e espera, né, cada um e cada uma no próximo programa Alvorada. Então, aquele tchau tradicional. Tchau, tchau, Tiago! Tchau, tchau, Nando. Tchau, amigos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau! Alvorada despertando com você. Alvorada
Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.